Você sabia que um homem sobreviveu a 2 bombas atômicas? O nome dele era Tsutomu Yamaguchi. Em 1945, ele estava em Hiroshima a trabalho quando a primeira bomba explodiu. Ele sofreu queimaduras, mas conseguiu sobreviver. No dia seguinte, ele voltou para sua cidade natal, Nagasaki. E adivinham o que aconteceu? A segunda bomba atômica caiu lá também. Mesmo assim, ele sobreviveu novamente. Yamaguchi viveu até 93 anos e se tornou um símbolo contra armas nucleares. Agora me diz, qual a probabilidade de alguém sobreviver a 2 bombas atômicas? O som mais alto já registrado na história foi ouvido a 5.000 quilômetros de distância. Em 1883, o vulcão Krakatoa explodiu na Indonésia. A explosão foi tão forte que pessoas na Austrália ouviram barulho. O som deu 3 voltas completas na Terra. E a onda de choque foi tão intensa que rompeu tímpanos de pessoas a 60 quilômetros. E cientistas dizem que esse foi provavelmente o som mais alto que o planeta já produziu. Existe um lugar na Terra onde as bússolas simplesmente param de funcionar. Esse lugar fica no chamado Triângulo das Bermudas. Pilotos e navegadores relatam que instrumentos enlouquecem nessa região. Alguns cientistas acreditam que isso acontece por anomalias magnéticas. E outros dizem que isso é apenas mito e coincidência. Mas até hoje, desaparecimentos misteriosos continuam sendo relatados ali. Existe um animal que teoricamente pode viver para sempre. Ela é chamada de água-viva imortal. Seu nome científico é Turritopsis dohrnii. Quando ela envelhece ou sofre algum dano, ela simplesmente volta para o estágio de bebê novamente. É como se um adulto voltasse a ser um recém-nascido. Se predadores não a matarem, ela pode repetir esse processo infinitamente. Uma cidade inteira desapareceu sob a areia do deserto. A cidade de Ubar, conhecida como a Atlântida das Areias, existia na Península Arábica. Ela era um importante centro de comércio, mas um dia simplesmente desapareceu. Séculos depois, arqueólogos descobriram que a cidade afundou após o solo colapsar. Durante centenas de anos, muitos acreditaram que ela era apenas uma lenda. Uma simples foto na internet criou um dos maiores monstros da história digital. Em 2009, usuários de um fórum criaram o personagem Slenderman. A ideia era apenas um simples desafio de Photoshop, mas a criatura ficou tão popular que milhões de pessoas passaram a acreditar nela. Ela virou jogos, filmes e histórias assustadoras. Tudo começou com uma única imagem editada. A guerra mais curta da história durou menos que um episódio de série. Em 1896, ocorreu a guerra entre Reino Unido e Zanzibar. O conflito começou às 9 da manhã e terminou 38 minutos depois. O palácio do sultão foi destruído e ele se rendeu. Resultado, a guerra mais rápida já registrada na história. Em 1986, um lago explodiu. Isso aconteceu no Lago News, em Camarões. O lago liberou uma enorme nuvem de gás carbônico. O gás se espalhou pelas vilas próximas. Mais de 1.700 pessoas se foram enquanto dormiam. Foi um dos desastres naturais mais estranhos já registrados. Existe um lugar tão silencioso que ninguém aguenta ficar lá por muito tempo. Esse lugar é uma câmara anecoica nos Estados Unidos. Ela absorve 99,99% do som. Lá dentro, você começa a ouvir o seu coração, seus pulmões e até o seu estômago. Algumas pessoas dizem que o silêncio é aterrorizante. O recorde de permanência lá dentro foi menos de 1 hora. Cientistas criaram um paraíso perfeito para ratos, mas o resultado foi assustador. O experimento chamado Universe 25 dava comida infinita, água e abrigo, sem predadores. No começo, a população explodiu, mas depois os ratos começaram a brigar, enlouquecer e parar de se reproduzir. Mesmo com tudo que precisavam para viver, a sociedade deles entrou em colapso.